Atos dos Apóstolos 14, capítulo 14, versículos 21 a 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém. Irmãos, nós estamos há já alguns domingos considerando essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, Barnabé, e nós vimos, como nós lemos no começo do culto, que eles foram enviados pela igreja de Antioquia, pela direção do Espírito Santo, para cumprirem a obra. A palavra usada aqui é sempre essa, a obra, que eles concluíram. E o texto que está diante de nós é exatamente o cumprimento dessa obra, a finalização dessa obra. Vemos aqui Paulo chegando em Antioquia, de onde eles haviam sido recomendados à graça, e ali então eles prestaram esse relatório da obra que eles realizaram, que eles concluíram. E eu gostaria de considerar com os irmãos nesta manhã esta passagem bíblica sobre esse título, Missão Cumprida. Missão cumprida, a conclusão dessa primeira obra, dessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo juntamente com Barnabé. Irmãos, começar uma obra é relativamente fácil. Começar uma obra é relativamente fácil. Perseverar nessa obra em meio a tribulações, lutas, perseguições, dificuldades, até o fim, e poder dizer, poder afirmar, como eles fizeram aqui, missão cumprida, missão concluída, missão terminada, é uma coisa totalmente diferente, irmãos. É totalmente diferente. Mas aqui nós temos diante de nós esse relato dessa fase final da obra que o Espírito Santo havia confiado a Paulo e Barnabé, levando o evangelho até os confins da terra. Eu gostaria de primeiro que os irmãos atentassem para esse ministério, a atividade missionária de Paulo em Derbe e depois em Perge, descrito aqui de maneira muito sucinta. Lucas ele relata aqui de forma muito resumida essa passagem de Paulo por essas duas cidades. No versículo 21 nós lemos apenas isso aí, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, ele está falando de Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Depois que eles voltaram para essas cidades, essas três cidades, o que Paulo fez? Ele retornou por essas cidades onde eles haviam estabelecido igrejas. O apóstolo Paulo saiu com Barnabé pelas cidades, ali estabeleciam, algumas pessoas criam no evangelho, elas se convertiam ao evangelho, e ali Paulo deixava igrejas montadas. E vejam que
acerca de Derbe, nós lemos apenas duas coisas. Ali, eles anunciaram o evangelho e muitas pessoas creram, foram feitos discípulos. Eles responderam positivamente ao evangelho. E também acerca de Perge, nós lemos somente no versículo 25, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, ao porto de Atália. E é registrado aqui, então, que eles fizeram a viagem, o retorno para a cidade de Antioquia, de onde haviam sido recomendados a graça de Deus. Vejam que Lucas, ele faz aqui brevíssimas informações, ele traz brevíssimas informações, bem sucinto, mas basta para nós aqui, para nós sabermos o que é que eles fizeram nessas cidades. Lucas é muito claro, eles anunciaram o evangelho. Eles anunciaram o evangelho. E nós temos aqui ressaltado, desde o começo, quando nós começamos a considerar esse livro histórico de Atos dos Apóstolos, que o que nós temos dado aqui importância, irmãos, é exatamente a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho. E vejam que, se os irmãos lembrarem, lá no capítulo 6, nós vamos ver a função primordial da igreja, irmãos. Qual é a função principal da igreja? Que é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho. A igreja, irmãos, é coluna e baluarte da verdade. À igreja foram confiados os oráculos de Deus, anunciar as verdades de Deus, as verdades que Deus revelou na sua palavra. Veja que nós podemos observar aqui também nesse texto a estratégia do apóstolo Paulo. A estratégia do apóstolo Paulo, que ele vai seguir por toda a sua obra missionária, não somente em relação à fundação de igrejas por onde ele passava, mas o estabelecimento, a confirmação nesses lugares, nessas igrejas. Se os irmãos olharem aí no versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, eles voltaram para aquelas cidades. E havia um objetivo muito claro, irmãos, era uma estratégia do apóstolo Paulo, não somente ali fazer discípulos, mas Paulo voltava para estabelecer, para fortalecer aqueles irmãos naquela nova igreja, para que aqueles irmãos fossem fortalecidos na igreja ali iniciante. Veja que até a gente precisa entender que eram viagens perigosas. Os irmãos lembram que cada cidade que Paulo passava, ele era perseguido, ele era apedrejado. E voltando para essas cidades, ele corria o risco de morrer mesmo, de ser apedrejado, de ser perseguido, principalmente pela liderança judaica. Mas veja, aqui nós vemos como Paulo fortalecia aqueles irmãos. Está aí no versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja que é como se Paulo dissesse assim: olha, o caminho para o céu, o caminho para o reino de Deus, ele é pavimentado por muito sofrimento, por muita tribulação. É preciso que haja perseverança, é preciso que haja insistência no caminho, naquilo que Jesus estabeleceu para que nós caminhássemos como discípulos dele. Veja que é como se Paulo dissesse a mesma coisa que ele disse lá em Romanos capítulo 8, versículo 18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente
não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O crente ele precisa saber que tudo o que ele passa aqui nesse mundo não é nada diante daquilo que nós viveremos na eternidade com Deus. Vejam que Paulo, ele faz questão de voltar para aquelas cidades onde ele havia deixado discípulos, mas vejam que a confirmação nas igrejas ela não se limitava às exortações, aos encorajamentos, mas Paulo também, quando voltava a essas igrejas, ele organizava aquelas igrejas. De que forma ele organizava, irmãos? Está aí no versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vejam, irmãos, que esta é outra prática do apóstolo Paulo. Nós vamos encontrar aqui em Atos dos Apóstolos várias referências que Paulo voltava àquelas igrejas que ele havia estabelecido, não somente para exortar aqueles irmãos para que permanecessem firmes, permanecessem fiéis a Deus, perseverando no caminho, mas também ele organizava as igrejas através de eleição de presbíteros. E vejam, irmãos, que essas igrejas elas não eram dirigidas por uma só pessoa. Essas igrejas elas não deveriam ser dirigidas por uma só cabeça, por uma só pessoa, mas elas eram dirigidas, elas eram pastoreadas por um colegiado de presbíteros. Vejam que a primeira referência de presbíteros aqui no livro de Atos está no capítulo 11, lá na igreja de Jerusalém, capítulo 11, versículo 30, que diz: o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Na igreja de Jerusalém já havia presbíteros que estavam já supervisionando as igrejas, e o motivo é simples, irmãos. Os apóstolos passariam, os apóstolos morreriam. Nós não acreditamos em apóstolos nos dias de hoje. Isso não tem nenhum fundamento bíblico. Os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus, aqueles que viram os milagres de Jesus, aqueles que viram Jesus ressurreto. Esses são os apóstolos, aqueles que Jesus escolheu, aqueles que andavam com Jesus. Nós, inclusive, se os irmãos lembram bem, aqui no começo de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma única eleição de presbítero para substituir Judas. E depois nós não vamos ver mais nenhuma eleição, nenhuma escolha de apóstolo, exatamente porque esse ofício cessaria, como nós cremos que cessou. Tanto é que, se os irmãos lembram também, nós vamos ver Tiago sendo morto a fio de espada. E nós não vamos ver nenhuma substituição de Tiago, porque esse ofício passaria, irmãos. Não haveria mais apóstolos como Jesus teve. Mas presbíteros sim, porque as igrejas precisariam, e nós sabemos que precisam, de um governo, de uma liderança que conduza a igreja, que exorte a igreja, que aconselhe a igreja, que pastoreie a igreja. E é isso que nós vemos aqui Paulo fazendo, irmãos, através do estabelecimento de homens que supervisionem, que orientem, que admoestem, que disciplinem, que encorajem, e através isso era feito como até hoje. É por isso que a nossa igreja, ela é chamada igreja presbiteriana.
Porque o governo, a liderança é de presbíteros. É bíblico isso, irmãos. O governo é através de presbíteros que lideram a igreja, que conduzem a igreja através, né, de eleições feitas pela própria igreja. No capítulo 20, depois os irmãos leiam em Éfeso, o apóstolo Paulo vai chamar, né, os presbíteros, né, os bispos, os pastores, que no final nós vemos que todos eles estão inseridos no mesmo ofício, que é o ofício de presbítero. É por isso que na nossa igreja nós temos os presbíteros regentes, aqueles que dirigem, aqueles que administram a igreja, e presbíteros docentes, que são aqueles que ensinam a igreja, que são chamados de pastores. Vejam aqui, irmãos, que era um momento tão especial da igreja, que essa escolha era feita através de jejuns e oração. Aquele momento é quando a igreja escolhia os seus líderes, os seus presbíteros. Era um momento tão importante para a igreja, que naquele momento havia jejuns e oração. Os irmãos vão ver que na Bíblia, jejuns, eles são feitos, eles são realizados em momentos cruciais da igreja, da cidade, de uma nação, quando estamos passando por momentos de desastres, de fome, ou então de momentos especiais na igreja, como esse, da escolha de presbíteros, de líderes que vão conduzir a igreja. Irmãos, é isso que nós vemos aqui, Paulo fazendo. Vejam que no versículo 23, eles encomendaram, leiam aí o versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ou seja, da mesma maneira que Paulo e Barnabé haviam sido recomendados com a graça de Deus para realizar essa missão de levar o evangelho a todas as nações, até os confins da terra. Agora, Paulo e Barnabé, como líderes, eles estavam ali encomendando aqueles irmãos, aqueles líderes, nesse ofício, nessa missão de liderar a igreja. Irmãos, outra coisa que Lucas faz aqui, ele registra o final dessa missão, está aí a partir do versículo 24. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram até Atália, e dali navegaram para Antioquia, a cidade de origem, a cidade de onde eles foram encomendados, foram enviados nessa missão, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Vejam que eles foram até ao porto de Atália, pegaram o navio, voltaram então para Antioquia. Ali chegados, irmãos, o que eles fizeram? A igreja certamente correu a notícia, né, que eles haviam voltado, né, aquela notícia correu pela cidade, né, para aqueles irmãos que faziam parte da igreja. Eles se reuniram, e Paulo e Barnabé, o que eles fazem, irmãos? Eles prestam um relatório. Está muito claro aqui, eles prestam um relatório àquela igreja. Nada mais natural, né, de fazê-lo, já que eles estavam retornando àquela igreja que dava a eles ajuda, tanto espiritual como financeira. Eles voltando, então, eles prestam esse relatório daquilo que havia acontecido nessa missão.
Nesse relatório, irmãos, nós vemos praticamente duas coisas aqui. A primeira, eles relatam tudo quanto Deus havia feito com eles. Está aí no versículo 27. Ali chegados, reunidos a igreja, relataram, está aí o relatório, vem de relataram. Relataram quantas coisas fizera Deus com eles. Foi a primeira coisa que eles fizeram questão. Isso mostra aqui, irmãos, claramente, que eles tinham perfeita noção de que não eram eles que estavam realizando aquela obra, mas Deus estava realizando a obra através da vida deles. Eles estavam sendo instrumentos de Deus para aquela obra. É isso que eles fazem questão aqui de relatar. Eles eram cooperadores dessa obra do reino de Deus. Eu tenho chamado a atenção dos irmãos também, desde o início do estudo desse livro de Atos dos Apóstolos, que o que Lucas registra aqui, irmãos, ele relata o que Cristo continuou a fazer. Todos esses acontecimentos que nós vemos, irmãos, todas essas conversões, todas essas cidades que ali são estabelecidas igrejas, discípulos de Cristo, o que nós vemos ali é Cristo continuando a fazer. É Lucas relatando o que Cristo continua a fazer. Vejam que naquele momento ali, a igreja se reúne, eles prestam relatório, eles poderiam muito bem dizer ali, olha, quantas pessoas nós encontramos, muitos reunimos, almoçamos com pessoas, fomos para tal lugar, voltamos, quantas coisas nós fizemos, nós apanhamos, nós fomos apedrejados, nós fomos chicoteados. Mas a primeira coisa que eles fazem aqui, irmãos, claramente, eles relatam aquilo que Cristo fez por intermédio da vida deles. O que Cristo fez através da vida daqueles irmãos. E outra coisa que é muito claro aqui, irmãos, que eles deixam muito claro no relatório, é que como Deus havia aberto a porta da fé aos gentios. Essa aqui também é a ênfase. Vejam que ainda no versículo 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. A porta da fé. Essa é a ênfase. Lucas sempre faz isso aqui, irmãos. Nesse livro de Atos, vejam que sempre no final de uma perícope, sempre no final de um texto que nós consideramos aqui, e que parece dar final para um momento desses irmãos, Lucas ele sempre faz questão, enfatiza alguma coisa. Muitos foram convertidos, muitos responderam positivamente ao Evangelho, e os apóstolos, irmãos, olhando para trás, por tudo aquilo que eles passaram, na viagem que eles fizeram, todos aqueles momentos daquela obra, daquela missão, o que havia de mais interessante aqui, de mais extraordinário, uma coisa maravilhosa havia acontecido, é que Deus abriu a porta da fé aos gentios. Eles fazem questão de destacar esse acontecimento maravilhoso, né? A porta da fé, ou seja, o reino de Deus agora não estava restrito àquele povo judeu, aquele povo israelense ali, mas agora Deus abriu a porta da fé a todos os povos, aos gentios. Vejam, irmãos, mais uma vez, quantas e quantas situações aqueles irmãos passaram, viagens de navio, caminhadas, refeições, muitas pessoas ali que eles conheceram, mas vejam que eles destacam, agora, né, a porta da fé está aberta aos gentios, a todas as nações, a todos os povos, a porta da fé está aberta. E Lucas termina, irmãos, esse relato dessa conclusão dessa obra, da conclusão dessa missão, mencionando aqui o justo descanso, né, daqueles irmãos de Paulo e Barnabé, e ele relata aí no versículo 28.
e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. E Lucas, então, ele começa aqui a narração das circunstâncias para tratar de um problema na igreja. É muito interessante isso quando nós começamos um livro na Bíblia para considerar com os irmãos. Não existe isso de escolher textos, né, para você pregar, assuntos mais interessantes para a igreja, ou assuntos que têm mais a ver, que os irmãos vão gostar mais. Nós entendemos, irmãos, que toda essa palavra aqui é palavra de Deus. E se Deus nos permitir, na próxima oportunidade que nós tivermos, nós vamos considerar o capítulo 15, onde nós vamos ver um conflito dentro da igreja. Um conflito, surge uma controvérsia dentro da igreja, e a igreja, como uma igreja madura, ela precisa se reunir, precisa orar e precisa tratar o problema. É isso que eles vão fazer aqui, e se Deus permitir, nós vamos considerar na próxima oportunidade. Eu quero concluir então, irmãos, trazendo algumas lições para a nossa vida, diante desse texto que nós consideramos aqui. A primeira lição, e nós já destacamos várias vezes aqui para os irmãos, é a relevância da pregação da palavra. Pregação da palavra de Deus, irmãos. A relevância, a importância, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus, ele poderia estabelecer muitos outros métodos, mas Deus, ele estabeleceu um método por excelência. Ele estabeleceu um método por excelência aqui, através do qual o Espírito Santo, ele convence. O Espírito Santo, ele alcança pecadores, e a graça, eles passam a conhecer a graça de Deus através da pregação do Evangelho. Nunca nós devemos nos esquecer, irmãos. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja, ela não é uma instituição social. A igreja não é um partido político. A igreja não é um varal terapêutico da alma. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. E é isso que nós nunca devemos esquecer. Para isso Deus estabeleceu a sua igreja. Foi para isso, irmãos, que Deus estabeleceu a sua igreja. Não é para o nosso bem-estar, mas é para que a honra e a glória do seu nome sejam anunciados. Outra lição que nós devemos aprender através desse texto é aquilo que nós devemos esperar da caminhada cristã, da vida cristã. Algumas pessoas, elas conhecem o Evangelho e elas imaginam, até mesmo por causa dessas pregações contemporâneas, que agora é só maravilha, essa ideia romântica, que não tem nada a ver com a Bíblia, que agora é só mil maravilhas, que é casa nova, carro novo, vida nova, ninguém mais vai ter doença. Não existe isso, irmãos. Isso não está na Bíblia, isso não é Evangelho. Veja que o apóstolo Paulo, ele volta àquelas cidades, volta àquelas cidades onde havia sido estabelecido ali igrejas, e ele diz: olha, a vida cristã, ela requer perseverança, porque vocês vão passar por decepções, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por tribulações. O caminho da salvação é estreito. O caminho da salvação é estreito. E Paulo fazia isso, sabe para quê, irmãos? Para fortalecer aqueles irmãos, para que eles não desanimassem, para que eles não desistissem da caminhada cristã. E o nosso conforto, irmãos, não é esperança vã, romântica, de que tudo vai ser maravilhoso na nossa caminhada cristã. É o nosso conforto, irmãos, e deve ser para o crente, o nosso conforto é saber
que tudo o que nós passamos aqui, sejam enfermidades, dificuldades, quaisquer problemas que nós venhamos passar, eles não podem ser comparados com a glória a ser manifestada no dia de Cristo Jesus. Outra lição, irmãos, para a nossa vida é a importância bíblica para a organização de igrejas. Para a organização de igreja. A igreja de Cristo não é apenas um corpo orgânico, né? Não é apenas a igreja invisível, que agora você conhece a Cristo, agora você pode ficar em casa, assistindo o sermão pela internet, fazendo a sua devocional sozinho, sua oração ali individual, e isso faz parte da caminhada cristã, mas a igreja não é isso, irmãos. A igreja não é isso. Há um movimento aí de desigrejados que acham que pode ficar em casa, fazendo as suas atividades espirituais sozinho. Isso é uma blasfêmia, isso é heresia, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A igreja é esse corpo orgânico visível, de membresia, de um corpo organizado. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele instituindo, ele estabelece igrejas, ele volta a essas igrejas, ele fortalece a igreja, porque a caminhada é longa, mas ele não deixa lá a igreja à mercê de uma só cabeça, de uma só pessoa, do jeito que quer, de qualquer forma. Não, ele estabelece liderança. Ele estabelece presbíteros para supervisionar, para conduzir, para liderar, para exortar a igreja na caminhada cristã. Essa é a maneira de Deus, irmãos. Essa é a maneira de Deus estabelecida na sua palavra, né? E que nós entendamos isso, sejamos instruídos através desse texto que nós consideramos. Aqui nós aprendemos também, irmãos, como Deus supervisiona tudo, né? A igreja, Deus estabeleceu, Deus organiza, é estabelecida a liderança, mas acima de tudo isso, irmãos, Deus supervisiona, Deus conduz. É por isso que a todo instante nós estamos clamando pela graça de Deus, para que nós também sejamos encomendados à graça de Deus, para que Ele conduza, para que Ele nos dê sabedoria, para que através da sua palavra nós conduzamos a igreja e ela caminhe conforme a vontade de Deus, não de qualquer forma, não de forma aleatória ou de qualquer maneira, mas a maneira que Deus estabeleceu na sua palavra. E finalmente, irmãos, esse tema aqui que nós colocamos como título da nossa mensagem, missão cumprida. Missão cumprida. Veja que, como eu já disse, eu comecei falando aos irmãos dessa verdade de que a igreja, ou qualquer um de nós, como membro da igreja, começar uma obra é fácil. Nós sabemos que quando a pessoa se converte a Cristo, ela tem todo aquele vislumbre. Isso é natural, é maravilhoso ver pessoas, né? Por isso que a Bíblia diz para que nós voltemos ao primeiro amor, né? Para que nós sempre voltemos ao primeiro amor. E é maravilhoso ver pessoas se convertendo e animados e desejosos de aprender e querendo aprender mais. E nós sabemos, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo volta lá àquelas igrejas, fortalece aqueles irmãos. Ele diz a verdade, ele não mente para aquelas pessoas, dizendo que agora é só maravilha. Não, ele diz, olha, a vida cristã é pavimentada por lutas, tribulações, decepções. A todo instante teremos decepções na igreja, por pessoas que convivemos. Através de pessoas que nós convivemos, seremos decepcionados. Mas, irmãos, o término de uma missão, a concluir a missão que é o grande desafio para nós, irmãos. É o grande desafio para nós, concluir essa missão
o apóstolo Paulo, no final do seu ministério, ele já idoso, né, já sabendo que o tempo da sua partida já havia chegado, ele escreve ao seu filho na fé Timóteo, e ele diz: pela graça de Deus, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E que Deus nos dê graça, irmãos. Mesmo começando esse caminho, aqui nós temos uma quantidade de irmãos que creio que aceitaram Jesus Cristo, né? Agora são discípulos de Cristo, que desejam caminhar obedecendo ao Mestre Jesus, e os irmãos não têm essa ideia romântica de que a vida cristã é só alegria, só coisas boas. O caminho cristão é pavimentado por lutas, tribulações, decepções. Mas que Deus nos dê a graça, irmãos, que Deus nos dê a graça nesse caminho árduo, perigoso, que nós perseveremos em Deus, em Cristo Jesus, até o final, irmãos, para podermos dizer: missão cumprida, missão terminada, missão cumprida. E que nós também possamos fazer das palavras do apóstolo Paulo as nossas próprias palavras. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.